Seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje, que tem como título O Pai da Fé. Já abre o seu livro de ensino religioso, nas páginas 26 a 33, que será o nosso estudo de hoje. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o grande pai da fé. Você sabe quem foi? Que está na Bíblia? Abraão, gente. Abraão, ele construiu uma amizade sólida com Deus. E por meio da fé, ele ajudou a fazer a diferença no mundo. Exatamente. Você sabe qual foi os dois presentes que Deus deu a Abraão? Foi de ser pai do povo escolhido de Deus e a vida eterna. Aqui conta a história que Deus falou para ele que de ti farei uma grande nação. Isso está lá em Gênesis, no capítulo 12, verso 13. Por isso seu nome, que antes era Abrão, foi mudado para Abraão. E você sabe o que significa a palavra Abraão? Significa o pai de muita gente, tá? O pai de uma grande nação. Falando um pouquinho sobre Abraão, você sabe quantos anos Abraão tinha quando ele recebeu o chamado de Deus para sair da sua terra? Abraão, ele tinha 75 anos e ele morava na terra de Ur. Você sabia que Abraão era um homem muito rico, cheio de posses? Ele tinha tudo para falar assim: não vou não, deixa eu aqui com a minha vida, com a minha família, eu não preciso disso. Mas não, gente, Abraão, ele aceitou o chamado de Deus e ele nem sabia para onde ele ia. Então ele foi e decidiu cumprir a vontade de Deus em sua vida, tá bom? Gente, esse patriarca, Abraão, era um ser humano assim como eu e você, com fraquezas, com defeito, e a Bíblia ela não esconde essas falhas. Em uma das ocasiões, ele teve medo de ser morto pelo rei do Egito. Então, para salvar sua vida, em vez de pedir ajuda do Senhor, ele mentiu, dizendo que Sara era sua irmã. Por que ele mentiu? Porque naquela época, no caso, Sara era uma pessoa muito bonita. E os homens, que viviam naquela época, quando achavam uma mulher bonita, eles matavam o esposo dela para ficar com ela, entendeu? Então, Abraão, ele tinha medo de ser morto. Não, Sara, ele falou, Sara, olha só, se alguém perguntar, fala que você é minha irmã, tá bom? E eu vou falar também. Então esquece, Abraão mentiu, ele não confiou em Deus. Bom, de fato, ela era sua meia-irmã, mas também esposa, né? E na ocasião, essa informação tão relevante foi intencionalmente ocultada. No entanto, seu pior erro aconteceu quando ele quis ajudar a Deus a cumprir a promessa de lhe dar um filho. Sara, ela era estéril, ou seja, ela não podia ter filho. Então, aconselhado pela sua esposa, Abraão ele teve um bebê com Agar, tá? Que era a serva de Sara. Nasceu Ismael. A presença do menino gerou muita confusão, problema para a família, ciúme, briga em casa. Então, aí, depois que Isaac nasceu, que foi o herdeiro prometido, Agar e Ismael foram expulsos. Coisa triste, não é mesmo? Os dois rapazes acabaram se tornando ancestrais de grandes povos. Isaac, dos judeus, e Ismael, de uma parte dos árabes. Isso explica, porque das inúmeras guerras entre os palestinos e israelenses. A vida de Abraão mudou muito com a chegada de Isaac. Ele estava radiante de felicidade, mas acabou pecando ao amar seu filho mais do que a Deus. Assim, certa noite, para testar a fé de Abraão, o Senhor lhe apareceu em sonho e pediu que sacrificasse o seu filho Isaac. Mas Abraão ficou, meu Deus, sacrificar meu filho, mas por quê? Mas como isso? O Senhor falou que eu seria o pai de uma grande nação e o Senhor me pede para sacrificar Isaac, como assim, Então, com certeza, essas dúvidas ficaram na mente de Abraão, ele ficava pensando isso. Mas, apesar desse pedido, incomum, de Deus, o Abraão decidiu, então, fazer a vontade de Deus. Ele acreditava que Deus poderia ressuscitar Isaac.
Então, depois da viagem, o altar para o sacrifício no Monte Moriá ficou pronto, porém, no momento em que Abraão ia tirar a vida de Isaque, um anjo chamou e o impediu aquele ato. O Senhor havia providenciado o cordeiro para o holocausto, que era um símbolo do sacrifício do próprio Jesus no futuro. O pai não precisou matar o filho, mas Deus, em sua misericórdia para com a humanidade, permitiu que Cristo morresse em nosso lugar. Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, fala sobre isso, que Abraão, ele pedia muito, eu quero ver Deus, eu queria conhecer Deus. Então, esse momento aqui, quando ele ia matar o filho dele, depois então que apareceu aquele cordeirinho, né, que foi sacrificado, Deus revelou para ele o plano da salvação, que ele viria, enviaria o seu filho para morrer por mim, por você. Então, aquele cordeirinho simbolizava Jesus ali naquele momento, para nos dar a vida eterna. Então, aí Abraão passou a conhecer Deus, o amor de Deus. Não é que ele viu Deus ali face a face, pôde tocar, abraçar, mas ele conheceu o caráter de Deus, a qualidade de Deus. Obedecer ao Senhor, não importa as circunstâncias, é o maior ato de fé que alguém pode praticar. Fé é mais do que acreditar em certas doutrinas, é ser fiel ao Pai Celestial. Então, eu te pergunto, você estaria disposto a seguir Jesus? Ainda que fosse necessário pagar um alto preço por essa escolha? Não é mesmo? Não é fácil, tá? Tem que ser muito corajoso, tem que pedir sabedoria de Deus, tem coisas que Deus pode ser que peça de mim e você, nós não podemos compreender nesse momento, mas lá no futuro Ele nos mostrará. Às vezes pode ser que você esteja passando por uma tribulação. E o que é tribulação? Você está passando por alguma dificuldade, alguma perseguição, você está procurando fazer tudo certinho, mas aí tem coisas assim na sua vida, coisas tristes, né? Então, mas assim, Deus, através dessa tribulação, Ele vai te edificar, Ele vai te honrar e através disso você pode crescer espiritualmente, aumentar a sua fé em Deus. Tá? A tribulação, ela nos edifica. Então, vamos lá, continuando. Abraão, ele ficou conhecido como o pai da fé. Abraão era pai de quem? De Isaque, né? E também de Ismael. A mãe de Isaque se chamava Sara. Você sabe o que significa a palavra hebraica para fé? É amuná. E-M-U-N-A, um acentozinho no A. Emuná, que é a palavra hebraica para fé. O livro da Bíblia onde está escrito que Abraão era amigo de Deus. Você sabe qual é esse livro? É o livro de Isaías. Livro da Bíblia onde está escrito que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Está lá em Hebreus, capítulo 11, verso do 1 ao 3, tá? Que você pode confirmar, tá? Então, livro da Bíblia onde está escrito que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Está lá em Hebreus. Ur, uma das mais importantes cidades do mundo antigo, ficava às margens do rio Eufrates, tá? Onde a cidade onde Abraão morava antes de ser chamado por Deus. Por ser um chefe de família do Antigo Testamento, Abraão também era chamado de patriarca, tá? Que era esse nome para então os patriarcas das famílias, os chefes das famílias. Abraão foi ao Monte Moriá para quê? Para sacrificar Isaque. Então, o nome aí desse monte significa Monte Moriá. Isaque é ancestral dos atuais israelenses, tá? Então, gente, é isso, né? A fé é mais do que acreditar em certas doutrinas. A fé é ser fiel a Deus. Então, vou explicar um pouquinho a nossa atividade de hoje, tá? Então, nós vamos fazer aí da questão 1 até a questão 9, tá? Da página 29 até a página 33.
Então, essa aí que vocês estão vendo é a nossa primeira questão, né? Como é que é isso? Na Bíblia, há vários exemplos de pessoas que confiaram em Deus em momentos de extrema necessidade. No quadro abaixo, escreva o nome de algumas delas e o que fizeram como demonstração de sua fé. Então, aí nós temos 3 colunas, que é a referência, personagem e ação. Referência, tá? E no caso, você vai pegar esses textos e vai ter como base para você responder personagem e ação. Vamos lá, então. Gênesis, capítulo 6, do verso 9 a 26. Você vai ler. Então, tá falando sobre quem? Qual personagem? Noé, tá? E o que Noé fez? Qual a ação dele de fé, né? O que foi que ele fez ali? Mesmo nunca tendo visto chuva, ele obedeceu a Deus e construiu o quê? Um enorme barco. Seu ato de fé ajudou a preservar a humanidade e os animais, tá bom? Então, mais ou menos assim você irá responder. Você também pode colocar com as suas palavras, tá? Mas nesse contexto. Em que momento na vida de Noé que ele demonstrou fé em Deus? Porque o nosso estudo de hoje é sobre isso, é sobre fé. Próximo, Êxodo 4, 1 a 17 e 5, 1. Tá falando sobre quem? Moisés, tá? Então, aí você vai colocar aí a ação que Moisés fez de fé. Ele atendeu também o que? O pedido, né, de Deus para voltar para o Egito, conduzir o povo de Israel rumo à liberdade, terra prometida. Aí você pode colocar aí várias situações que ocorreu na vida de Moisés, onde ele demonstrou fé. Próximo, Juízes 4, 1 até o 23. Está falando sobre quem? Sobre Débora. Né? Por causa da sua fé em Deus, ela liderou a vitória de Israel diante de Jabim, rei de Canaã. Tá? Próximo, a mulher cananeia. Por causa da sua fé, ela demonstrou ter em Jesus, ela atendeu, né, curando a sua filha. Tá? Atendeu. Então, a fé, essa mulher ajudou com que Jesus a atendesse e que a sua filha fosse curada. Tá bom? Vamos lá, próxima questão. Leia o texto a seguir e responda as questões. Então, você vai ler aí. Então, a letra A, a letra B são respostas pessoais. A 3. A fé possibilita a realização de grandes milagres. O que podemos fazer ao exercitá-la? Tá? Aí você vai ler Lucas 17, 6. Aí você vai ler e você vai concluir o que aquele verso está dizendo em relação à fé, tá? Como é que nós podemos exercitar a fé. Então, vamos lá, Lucas 17, 6. Realizar coisas improváveis se essa for a vontade de Deus. Segundo Crônicas 20, 20. Vencer as mais desafiadoras batalhas da vida. Atos 3,16. Ter a saúde física restaurada. E assim você vai ler Gênesis 2:8, 9, Mateus 9:2, 2 Coríntios 5:17, tá? Aí você vai ler e vai fazer uma conclusão, tá bom? Do que esse texto está falando sobre a fé, como nós podemos exercê-la. Questão 4. Abraão era amigo de Deus. Que privilégio! A amizade é algo que todos nós precisamos e que devemos cultivar. De acordo com os versos bíblicos indicados, quais são as atitudes de um verdadeiro amigo? Então, você também é parecido com a 3. Você vai ler esses versos e vai concluir, tá bom? E vai escrever aqui a sua resposta. A. 2 Samuel 9:7. Tratar os outros com bondade e generosidade. B. Jó 42:10. Orar em favor de seus amigos, intercedendo por eles diante de Deus. C. Provérbios 27:17. Beneficia os outros e assim fazendo também é beneficiado. Bom, e assim sucessivamente, tá? Nos outros. Quinta questão. Quando Deus chama, Ele sempre prepara uma recompensa especial para aquele ou para aquela a quem a missão é dada. No caso de Abraão, quais foram os presentes que o Senhor lhe ofereceu? Mencione pelo menos 2 deles. Eu falei aqui na videoaula, tá bem lá no início. Os 2 presentes que Deus ofereceu a Abraão, qualquer coisa, volta lá o vídeo, tá bom? E dá um pause lá na hora que depois que eu falei,
tá? Desses 2 presentes, aí você escreve aqui, tá bom? Volta lá ao vídeo. 6ª questão. Leia as frases abaixo sobre a vida de Abraão e marque V se a afirmação for verdadeira ou F se for falsa. Caso necessário, consulte no livro de Gênesis os versos indicados entre parênteses. Então, olha só, aí você vai ver, né, se é falso, verdadeiro, botar um F quando for falso, V, verdadeiro. Ah, professora, eu não sei, eu tô em dúvida, eu não sei dessa informação. Aqui, ó, bem do ladinho, ó. Deixa eu acompanhar com você a letra A. Sua esposa Sarai não podia ter filhos porque era muito idosa. Ai, eu não sei, né? Porque ela era idosa, mas eu não sei se ela era estéril por causa disso, né? Então, onde é que eu tiro a minha dúvida? Livro de Gênesis. E esses números entrarem entre parênteses, esse primeiro aí é o capítulo, que é um número grande, 11, e o versículo 30, que é o menorzinho, tá bom? Então, todos esses aqui, ó, essas respostas estão no livro de Gênesis. Aí o que muda é o capítulo e o versículo, tá? Que tá sinalizando aí para você em cada questãozinha, tá bom? Então vamos lá. Sua esposa Sarai não podia ter filhos porque era muito idosa. Aí você vai lá em Gênesis, capítulo 11, verso 30. Não, gente, isso aí é falso. Ela não podia ter filhos não era porque ela era idosa, é porque ela era o quê? Estéril, tá bom? Então muito cuidado aí com as pegadinhas, tá? E assim você vai, então, respondendo os outros. 7ª questão. Preencha a pirâmide completando as frases que vêm logo abaixo, tá? Então, olha só, uma dica. Não comece preenchendo logo esse bloquinho, não. Primeiro, responda a letra A, B, C, até a J. E aí, as respostas dessa daqui, ó, se encaixar na pirâmidezinha, nesses bloquinhos, porque tá certo, tá? Então, esse primeiro bloquinho aí, ó, de duas letrinhas, é a resposta da letra A. A segunda aí, com três letrinhas, é a letra B, tá? E assim sucessivamente. Então, olha só, e as respostas aqui, gente, eu falei hoje na videoaula, então volta lá, tá? E presta atenção e responda aí, tá? Então, primeiro responda aí, você daqui, ó, letra A até a J, e depois você responder, você então vai completando aí os bloquinhos. 8ª questão. A partir do texto, escreva sua própria definição de fé. Então, para você, o que é fé? Tá? Você vai escrever aí. Resposta pessoal. 9ª questão. Junte-se com alguns colegas e elabore um cartaz sobre a fé, utilizando ilustrações variadas. Exponha o trabalho em um mural da escola. Aproveite o espaço seguinte para fazer um rascunho do que será preparado. Olha só, essa daqui você não vai precisar fazer um cartaz, a gente também não vai colar no mural da escola, tá bom? O que você vai fazer? Você vai desenhar aqui mesmo nessa partezinha, tá? Um cartaz sobre fé. Professora, como assim fé? Ó, você pode usar várias ilustrações, pode usar um personagem da Bíblia, tá? Desenhar uma situação da vida dele que demonstrou fé em Deus. Tá, um exemplo, Abraão, né, quando ele botou ali o cajado, né, o mar se abriu, você pode desenhar essa cena. Ou também você pode desenhar uma pessoa que foi curada por Deus, né, que tocou na veste de Jesus e foi curada. Uma pessoa que andava de cadeira de roda, ela fez um propósito com Deus, tudinho, foi curada. Então, você vai utilizar em várias partes, entendeu? Sobre fé. Uma pessoa que orou muito, aí passar necessidade, Deus deu emprego para ela, tá bom? Então é isso, tá? Fique à vontade. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Caso surja alguma dúvida, me procure que estou à sua disposição. Um abraço. Tchau, tchau.